De modo geral, o método que nós usamos é sequencial e expositivo, ou expositivo e sequencial. Isso quer dizer que expomos a palavra de Deus, esse é o nosso esmero, o nosso esforço, de forma sequencial. Continuamos sempre no versículo seguinte de onde paramos no último domingo. E é assim também às quintas-feiras, e quero convidar, se você não tem vindo, para que você venha aos estudos que temos às quintas-feiras, 19 horas. Estamos estudando o livro do profeta Isaías. Também da mesma forma, sequencial, assim como também fazemos com a Escola Bíblica Dominical. Temos estudado o livro de Esdras e Neemias. Estamos já acabando esta série de estudos, sempre ouvindo da lei do Senhor e do Evangelho, no ensino da palavra de Deus na Bíblia. Então, por conta disso, hoje vamos dar sequência e vamos meditar na palavra do Senhor a partir do versículo 13, do capítulo 4 da primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do verso 13º, 13. Tema recorrente na epístola de João, o amor. João apresenta o resumo estabelecido pelo próprio Cristo acerca da lei e do mandamento de Deus. Amar a Deus e ao próximo. João evidencia a necessidade de nós nos amarmos como igreja de Cristo. Jesus fala da necessidade de amarmos também os inimigos, aqueles que nos perseguem, os que nos odeiam. Mas João está falando à igreja que nós, como corpo de Cristo, precisamos manifestar aquilo que Ele realizou em nossas vidas, nos alcançando pelo amor em Cristo Jesus. E como isso é manifestado? Como manifestamos que permanecemos em Deus, como manifestamos ao mundo, comunicamos ao mundo que estamos em Deus, que somos salvos em Cristo Jesus, nos amando uns aos outros. Esse é um tema recorrente e hoje, mais uma vez, nós vamos retornar, porque na descrição, na continuidade do texto, essa é a proposta dada a Deus para que João registrasse e falasse à igreja naquele tempo e hoje, aqui nestes dias, na igreja em Cachamorra, neste ano 2022. O tema de hoje, então, ele já foi tratado nos versículos anteriores, já foi tratado até mesmo neste capítulo 4, e falamos disso na semana passada, mas quando a gente olha para a partir do versículo 13, a gente pode observar que João aprofunda um pouco mais esse tema, e vamos continuar falando da necessidade de nos amarmos. Isso é, por um lado, confortante, isso é, por um lado, consolador, porque todos nós precisamos ser amados, todos nós temos a carência, a necessidade de sermos acolhidos, perdoados, tratados com graça e misericórdia, todos nós precisamos disso. Mas, por outro lado, é desconfortável, porque naturalmente somos seres egoístas. Naturalmente, o exemplo deixado por Cristo de abnegação e de renúncia, de acolhimento do outro, nos incomoda. Então, falar do amor ao irmão, ao próximo, às vezes é inconveniente, porque nos faz olhar para aquilo que nós não queremos, para as nossas mazelas, para a nossa idolatria, faz olhar e constatarmos que somos egoístas, que naturalmente somos egoístas, que naturalmente temos um olhar superestimado acerca de nós mesmos e que tratamos com justiça própria o outro. Então isso é inconveniente, não é agradável, mas é necessário.
Gostamos de ser acolhidos quando estamos carentes, necessitados, mas não gostamos de acolher o outro, porque isso implica em renúncia. Vamos ao texto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, que é santa, perfeita. É o Teu poder, de forma escriturística. E queremos clamar ao Senhor, porque em nós há falibilidade, limitação e uma condição natural de refutar quem Tu és e a Tua palavra santa. Mas queremos clamar ao Senhor, a despeito das nossas limitações, fragilidades, pecaminosidades, a despeito de quem somos. Fala aos nossos corações. Transforma-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para que possamos, de fato, resplandecer a pessoa de Cristo em nossos relacionamentos. É o que suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na estruturação desse texto, que vamos hoje acabar o capítulo 4, do 13 ao 21, nós, de forma organizacional, nós separamos 3 blocos de versículos, 3 blocos. O primeiro começa no versículo 13, obviamente, e vai até o versículo 16. Esse é o primeiro bloco. Então, a gente vai ler do 13 ao 16 e vamos observar alguns aspectos, primeiro nesse bloco de versículo. E esse bloco de versículo, ele fala muito a respeito de unidade. De unidade. Continuamos falando de amor, mas como eu disse, há um tratar mais específico ou mais aprofundado, ou acrescentando alguns elementos nessa discussão, nesta fala, neste diálogo de João com a igreja, inspirado pelo Espírito, acerca de como devemos proceder uns com os outros. E para falar disso, nesse grupo de versículos, ele vai tratar a respeito de unidade. E por isso lemos no início do culto, João 17. Porque a unidade aqui tratada, ela vai ser apresentada primeiro acerca da unidade do pai com o filho. Hoje estávamos na classe de novos membros, e falando do Espírito Santo, e dentre aquilo que falávamos da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma unidade entre o Pai e o Filho. E a partir desse pressuposto, e sabendo que nós fomos ligados ao Pai, reconciliados em Cristo, há uma união da igreja com Cristo, podemos entender que o autor está fazendo aqui uma analogia, apontando para uma ideia, que assim como há a unidade do Pai com o Filho, precisa haver e há uma unidade da igreja com Cristo. Então o texto diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. É importante que nós saibamos, e eu perguntei isso hoje na classe de novos membros, o que é a salvação? E uma das respostas para esta pergunta é dizer que nós nascemos de novo. Desde que houve o pecado original, o homem passou a viver, a experimentar uma condição de morte. E quando lembramos da conversa de Jesus com Nicodemos, lembramos exatamente o que é a salvação. É o nascer de novo. E como o homem pode nascer de novo? Somente pela ação de Deus. Somente pela fé, por meio da graça, pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. Não há um outro caminho. É bom que nós lembremos disso, e talvez não vá dar para que a gente fale exaustivamente disso aqui, embora tenhamos tratado na classe de novos membros, seja na antiguidade, ou seja hoje, ninguém é salvo, a não ser pelo sacrifício de Cristo. Seja no Antigo Testamento, ou na antiguidade, ou hoje, ninguém é salvo, senão pela ação do Espírito.
Porque na cabeça de algumas pessoas, o desenvolvimento ou aquilo que acontece em Pentecoste marca a ideia de que o Espírito age e as pessoas são salvas. Só a partir dali. Mas isso não é verdadeiro. É sempre por meio de Cristo. É sempre vivificado pelo Espírito. O vale de ossos secos revela bem isso. Aquele ossos sequíssimos conseguiu, pela ação de Deus, ter carne, nervos, músculos. Mas para que ele fosse vivificado, precisava a ação do Espírito. E algumas pessoas ficam pensando, no Novo Testamento as pessoas são salvas pela ação do Espírito. O Espírito age e habita nelas. E no Antigo Testamento não. Mas isso não tem fundamento bíblico. Sempre por Cristo, sempre pela ação do Espírito. E é isso que esse texto começa a dizer. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. O Espírito de Deus nos alcançou, como diz Efésios no capítulo 1. É o selo, é a garantia. Quando? No Antigo e no Novo Testamento. Não há salvação sem que o Espírito vivifique. Não há salvação sem que haja a intervenção, a mediação da obra vicária do Cristo de Deus. Em qualquer época e lugar. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pelo mesmo Cristo. Pela mesma ação do mesmo Espírito. Não há um outro meio, outro modo de salvação. Então o que o autor começa a dizer é assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, fomos vivificados. Assim que, como aconteceu com o barro, que para ganhar vida recebeu do sopro, ou seja, do agir do Espírito, assim também o homem morto em seus delitos e pecados. Se não for pela ação vivificadora do Espírito, o homem não pode nascer de novo. Então, é assim que começa. Dizendo que se não for a intervenção, se não for a ação do Espírito em nós, continuamos mortos. Continuamos na nossa condição de inimigos de Deus, de afastados, daqueles que estão longe. Pelo sacrifício de Cristo, pela ação do Santo Espírito. Está falando de unidade. Está falando de reconciliação, de religação. Temos Deus conosco. Por isso, podemos ser vivificados. E o texto continua. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Perceba que é isso que João está dizendo. É pela obra vicária de Cristo. Deus não enviou um mestre, um guia, um guru. Deus enviou um Salvador. Se há Salvador, é porque há perdidos. Deus enviou o Filho para que, de modo substitutivo, morresse na cruz por nós. Recebesse como homem, 100% homem, a ira de Deus. E é pelo agir regenerador do Espírito que podemos olhar para esta obra e entendê-la como redenção. Porque muitos são os que reconhecem que Jesus foi crucificado e morto. Mas não são todos que reconhecem que Jesus foi crucificado e morto que o têm como Salvador. Porque isso só é possível pela ação regeneradora do Espírito, que nos faz ver. E o nome disso é fé. Ver, compreender, entender qual o nosso estado. O que significa o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então perceba que o autor está falando de Deus e a igreja. Da unidade que se dá pela intervenção do Filho de Deus, do Espírito Santo, para que o homem perdido seja salvo. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu do seu Espírito. Nos deu.
Como é que eu faço para ser salvo? Foi o que o jovem perguntou a Jesus, querendo ser integrado ao reino. Não há uma obra nossa, não há o que podemos fazer, não há o que podemos realizar pelos nossos méritos, não há nenhum justo sequer. Não tem como você adquirir, comprar, conquistar isso. É pela graça, é pela fé, pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo agir do Espírito, pela mediação do Salvador do mundo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É evidente que João volta a falar de testemunha. É evidente que João volta a tratar da ideia de que ele viu o Cristo de Deus. De que ele viu, apalpou, ouviu, esteve junto. Não é uma falácia, não é uma invencionice, não é uma mitologia. Por isso ele escreve no seu Evangelho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Deus se revelando ao mundo, era aquele que, sendo invisível, se torna visível, manifesto, nascido de virgem, nascido de mulher, padecendo as nossas dores, sem, contudo, nunca, jamais deixar de ser Deus. E João está dizendo, eu sou testemunha, eu vi. É assim que ele começa esta epístola, eu estava lá. Então, há uma identidade, uma identificação para aquele que é a igreja. Aquele que é parte integrante da igreja de Cristo. Não tem como você comprar um ingresso, não tem como você fazer uma obra, não tem como você planejar um método, um meio religioso, econômico, político, para que você seja inserido. É pela ação misericordiosa, graciosa de Deus. É pelo agir regenerador do Espírito, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Sem que haja nenhuma outra possibilidade, nenhum outro caminho, nenhum outro meio, nenhum outro mediador. Nenhum. Então está falando desta relação, desta identificação que está visível e é perceptível na igreja, que detém o Espírito, que foi salvo pelo Cordeiro de Deus. Por isso ele vai dizer no versículo 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E você precisa entender que este confessar não é algo somente que é proferir palavras. É aquele que está testemunhando, assim como João, aquele que está reconhecendo, aquele que está testificando. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, e essa expressão aponta tanto para a sua natureza humana, encarnada, como para o seu estado divino. Reconhecendo que Ele é Senhor. Então aqui, não é, confesse que Jesus é Senhor e você será salvo. Como algumas vezes queremos que as pessoas façam. Você está numa situação muito grave, antes de morrer, confesse, Jesus é o Senhor. E a gente acha que palavras assim pode fazer com que a pessoa seja salva. Pode ser um pronunciar verdadeiro, mas pode ser simplesmente um pronunciar de alguém que está com medo de morrer. E com medo da morte, você pede para a pessoa, é só uma mariposinha, não temo. E já vamos falar sobre um bichinho preto voando, barata, não é, te preocupe. É uma mariposinha. E sobre medo, vamos falar já. Então imagina que alguém está num estado de morte e alguém diga para ele, para que você não vá ao inferno, fale que Jesus é o Senhor. E a pessoa vai dizer qualquer coisa. Grosso modo é isso. Mas não é um professar, uma declaração positiva que vai alterar o teu estado. Não, porque a palavra tem poder. Fala 1 milhão de vezes para qualquer coisa que aquilo vai acontecer, para ver se vai acontecer.
Diga para essa cadeira que ela é um cavalo. Diga, experimente. Passa a noite toda dizendo para a cadeira: você é um cavalo, você é um cavalo, você é um cavalo. Sabe o que vai acontecer? Nada. A palavra que tem poder é a palavra de Deus, que diz, e aquilo que antes não existia, passa a existir. O verbo de Deus, Cristo Jesus. É por meio dele que todas as coisas foram criadas. Há poder na palavra do Deus, da Bíblia, que inspira esta palavra como inspira aqueles que estavam mortos para que vivam. É o mesmo Espírito. Então não é um simples falar como um mantra que vai mudar o seu estado. É ter fé. É confessar com os lábios, reconhecendo no íntimo do seu ser, naquilo que você é, que Jesus é o Filho de Deus. Perceba que isso está associado com aquilo que foi dito antes. Jesus, o Salvador, o Espírito que nos foi dado. Aquele que não recebeu o Espírito, que não nasceu de novo e não tem Jesus como seu Salvador, ele pode falar isso o tempo todo e não há nenhuma mudança. Porque não é o que falamos que nos salva, nem o que fazemos e nem o que compramos em momento nenhum da nossa vida, mas o que ele fez na cruz do Calvário. Eu não posso conquistar essa salvação e não posso perdê-la, porque pertence a ele. Eu não posso me salvar, eu não posso salvar os meus, nem posso perdê-la, porque ele é o Senhor da salvação. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Perceba como ele vai migrando. Ele vai falando desta unidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E João talvez seja o que mais fala da Trindade. E João talvez seja o que mais fala na expressão permanecer. Mais de 20 vezes. Permanecer, permanecer, permanecer. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E ele já explicou qual é esse amor, qual é a manifestação deste amor. É o sacrifício de Cristo. É a entrega vicária do Senhor. Deus é amor. E sabemos que esta expressão, Deus é amor, não é uma divinização do amor, mas a ideia de que Deus, de modo contínuo, nos ama. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então perceba como ele termina o versículo 16, falando de unidade, da nossa unidade com o Pai, do Pai que ama. E por que ele quer mostrar isto, esta unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa ação salvífica, e dizer que estamos no Pai? Ele quer mostrar que o vínculo deste relacionamento é o amor. O vínculo deste relacionamento é o amor. Não o amor que o mundo gosta de propagar e que nós tão bem conhecemos, que fala de modo a desconsiderar a justiça, o juízo e a lei. Mas um amor que, sem desconsiderar a lei, fala de misericórdia e graça, de acolhimento do outro. No meio da educação, e temos professores entre nós, essa é uma expressão muito usual. Precisamos acolher o outro. E é muito legal essa fala. Mas não se deixe enganar. Quando no meio da educação e nas discussões pedagógicas se fala em acolhimento do outro, implica em abdicar de qualquer princípio moral. Acolhimento do outro é não ter restrições morais. Isso é o acolhimento do outro.
Mas, a despeito do uso errado da ideia do acolhimento do outro, o que o texto bíblico nos mostra é que nós precisamos sim acolher o outro. Nós precisamos sim amar o outro. Não por um acaso, no decorrer deste texto, ele fala, se você vê o seu irmão precisando de recurso, você tendo recurso e não usá-lo, como você pode dizer que você o ama? Ele está tornando concreto isso. E volto a dizer, não é uma fala para os inimigos, mas uma fala para a igreja. E isso é algo que nos incomoda, porque gostamos da ideia de um Salvador. Mas o texto vai deixando claro e ratificando que é revelado o amor de Deus em nós e que nós estamos nele, na medida que nós nos amamos uns aos outros. Isso nos é incômodo, porque implica em renúncia, em acolher o outro, não da forma errada que muitas vezes é propagada a ideia de acolher o outro. Mas a gente precisa acolher o outro, irmão, nas suas debilidades, nas suas fragilidades. Começa a dar muito trabalho, a nossa vontade é botar na seção descartável e descartar a pessoa. Essa é a nossa vontade. Ou não é? Vamos ser francos, sem hipocrisias. É isso. Queremos botar na seção descartável, apertar o botãozinho e mandar aquela pessoa embora. Mas Deus não salvou pessoas perfeitas. Deus salvou pessoas doentes. Deus não salvou pessoas puras, salvou pessoas impuras. Por isso elas precisavam de um Salvador. Deus não salvou pessoas boas. Deus salvou pessoas que eram inimigas de Deus. E nós não perdemos os atributos de inimigos de Deus. Lembremos-nos, nós só somos aceitos pela pessoa de Cristo. Por isso nós oramos em nome de Cristo. Porque se não fosse a mediação do Salvador, estaríamos mortos, hoje ainda. Continuaríamos recebendo sobre nós mesmos a ira de Deus, porque nenhum de nós parou de pecar. Nenhum de nós. É porque o sangue do Cordeiro é capaz de cobrir os nossos pecados. Não os pecados que cometemos antes de sermos salvos, os nossos pecados sempre, enquanto aqui estivermos. Isto não é uma anuência para que vivamos como nós queremos viver, abdicando da lei. Eu já falei isso na semana passada e hoje. Não é uma anuência para que vivamos de forma como nós queremos e desejamos. Mas a Bíblia não fala, João não fala de nós amarmos pessoas perfeitas. Aliás, essas pessoas não existem. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, Deus ama continuamente. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Aquele que permanece no exercício de amar, de acolher o outro. Graça, misericórdia. É isso que o seu irmão precisa. Inimizade dentro da igreja. Pessoas que não se toleram, não se suportam. Como pode? É o que nós somos. É o que nós sabemos fazer. A partir daí, entramos na segunda sessão. E ele vai nos garantir, a partir daí, versículos 17, 18, 19, que é a garantia. Sabe esta trajetória, sabe esse caminho,
onde você precisa amar, porque o seu irmão precisa do seu amor. Que irmão que precisa do seu amor? Os irmãos que compõem a igreja aqui neste lugar. Se você está aqui, é desse lugar que estamos falando. É dessas pessoas que estamos falando. Se somos aproximadamente 100, são 100 desenvolvedores de pecado. Se formos 200, seremos 200 pessoas com potencial de pecar. E assim sucessivamente. Se essa igreja se transformar numa igreja de 1000 pessoas, multiplica proporcionalmente pelo número que vai sendo aumentado. Essa é a nossa potencialidade. Precisamos experimentar de graça, de misericórdia. Precisamos jogar fora a justiça própria, que é trapo de imundície. Precisamos, sem perder a capacidade e a relevância da justiça e da lei, sermos graciosos e misericordiosos. E a partir daí ele vai dizer, siga nesse caminho, porque eu garanto. Siga nesse caminho que há segurança. O que ele está dizendo é, deixe de ser egoísta. Deixe de ter uma visão superestimada de si mesmo, autocentrada. Se disponibilize para o outro. E deixa que eu garanto a segurança nisso. É interessante que, quando Deus revela os seus propósitos, Ele sempre garante. Sempre é garantia. Então o texto vai dizer nos próximos 3 versículos. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. O dia do juízo é o dia que estaremos diante de Deus, onde Cristo Jesus julgará as nações. A igreja vai sendo aperfeiçoada, mas fica tranquilo, fica confiante. A despeito das suas limitações e fragilidade, só siga. É como foi dito para Josué, só siga, só vai. Mantenhamos, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Essa é a oração dele em João 17. Como Ele é? Aquele que se entregou, aquele que é santo, aquele que é misericordioso, cheio de graça. Ele está apresentando um modelo para que vivamos aqui. E Ele está dizendo, vai, eu garanto. Ser santificado é ser como Cristo. E o emblema disso é amar o próximo, é amar o irmão. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E parece que o lugar seguro é o lugar do egoísmo. Ali é o lugar da segurança. É o lugar do conforto. Porque o outro implica em renúncia. Parece instável, né? Olha que coisa interessante. O lugar da acomodação e do egoísmo, que é o lugar seguro. Seguro. A gente é mestre nisso, a gente sabe fazer isso. A gente é bom nisso, a gente é competente nisso. Amar não é a nossa especialidade. Gera insegurança. Porque você vai ter que experimentar renúncia, entrega, acolher o outro. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou e nos dá então as condições para que nós amemos o outro. E aqui está mais uma vez resumido ou resumida a lei. Amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus e ao próximo.
Se nos primeiros versículos fica evidente a ideia da unidade e a identificação daquele que foi regenerado pelo Espírito, que recebeu o Espírito, aquele que foi encontrado pelo Salvador, nesse outro bloco de versículo, ele nos dá a certificação, a garantia. Até que esteja diante de Deus. Siga, ele te amou primeiro, não tenha medo. A cruz te alcançou, não tenha medo, siga. Saia do seu lugar seguro. Qual é o seu lugar seguro? Lembre-se, o meu lugar seguro é ser Hilton. O meu lugar inseguro é ser como Cristo. O meu lugar seguro é ser egoísta, autocentrado. Esse é o meu lugar seguro. Mas a palavra de Deus está me dizendo, e a nós, eu garanto, joga fora o medo. Ele nos amou primeiro. Você percebe que nós estamos sendo desafiados, convocados a amar o irmão? Não é amar quem você gosta naturalmente. É amar o irmão. Não é amar só a quem você tem afinidade. É amar o irmão. E não estamos falando de amar o inimigo, amar o irmão. Nas suas debilidades. O que ele está dizendo é que é assim que demonstramos que somos cristãos. O discurso somente não resolve. Escolhermos quem nos apraz não é suficiente. E por último, no último bloco, a partir do versículo 20, para que a gente possa terminar, ele volta à aplicação. Sabendo que fomos salvos pela ação do Espírito, sabendo que fomos salvos pelo Salvador, sabendo que Ele nos amou e por isso podemos amar sem que tenhamos medo, Ele insiste em dizer para a igreja, próximo do final do primeiro século, e hoje aqui neste lugar, precisamos amar o nosso irmão. Deus está insistindo conosco. Precisamos amar o nosso irmão. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. A Bíblia fala umas coisas, né? Mas eu não odeio. Quando a gente vê Jesus falando no Sermão do Monte, a gente vê que odeia sim. Odeia. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, e ele diz que esse é o comportamento de Caim, não dos que nasceram de novo, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Ele resume, não João, o próprio Cristo, resume as ordenanças, os mandamentos do Senhor, não nestes dois mandamentos, a gente pode dizer, neste mandamento em duas faces, amar a Deus e ao irmão e ao próximo. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E você pode sair daqui hoje perguntando, se eu pudesse elencar aqui só os da comunidade da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamurra, eu amo os meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.